Capítulo 34. Eu aperto os olhos fingindo que estou dormindo enquanto espero a enfermeira da noite sair. Abro um olho e a vejo apagando as luzes, seus traços desaparecendo na escuridão enquanto eu prendo a respiração. No segundo em que a porta se fecha atrás dela, eu entro em ação. Eu chamo um Uber e acerto o ponto de encontro a uma distância segura da entrada do hospital antes de passar minhas pernas pelo lado da cama e me levantar, minha perna ruim quase entrando em colapso com o peso. Respirando fundo, eu me firmo, pego minhas muletas para me apoiar e cambaleio até o armário. A mochila preta que minha mãe trouxe está no fundo e eu pego um calção da Nike e uma camiseta. Eu os visto o mais depressa que posso, o que não é nada rápido, minha perna tem dificuldades de compreender a urgência de toda essa operação. Eu espio o corredor, olhando para os dois lados. 9 da noite, logo depois que eles me examinam, a hora perfeita para agir. O final do expediente também deixa vazio o posto de enfermagem, o que é ideal para que eu possa mancar do meu quarto até a saída sem ser pego. Eu respiro aliviado quando as portas do hospital se fecham atrás de mim, minha fuga quase completa. Onde está meu Uber? Eu foco na entrada do hospital com ansiedade, meus olhos indo da estrada principal para a porta e voltando, rezando para que John em um Prius vermelho chegue antes de eu ser arrastado de volta para o meu quarto. Eu tento parecer calmo enquanto espero, mas só a ideia de ver Marley em alguns minutos faz meu coração saltar no peito. Ela vai estar com raiva? Ela vai confiar em mim de novo? Como foi esse tempo para ela? De alguma forma, eu sei que ela vai entender tudo isso. Eu vejo o brilho de faróis e o Prius reduz a velocidade até parar na minha frente. Eu abro a porta e deslizo rapidamente para dentro. Minha cabeça está confusa e minha perna latejando, mas eu já passei por coisas muito piores. Nós saímos e eu observo o tempo diminuir no GPS, o espaço entre mim e Marley diminuindo a cada segundo. A estrada voa embaixo de nós, o amarelo que divide as faixas me deixando mais perto dela. Logo estamos virando na rua Glendale e desacelerando até parar em frente a uma modesta casa branca de esquina com uma árvore enorme no gramado da frente. Um sentimento desconfortável toma meu estômago quando eu olho para as flores murchas em volta da varanda, a grama precisando de corte. Isso não é, bem o que eu imaginava. Eu olho para o meu celular e vejo que é quase 9h30. É muito tarde. Ela vai abrir a porta? Você quer que eu espere? O motorista pergunta e eu hesito por um segundo. Então sacudo a cabeça, negando. Marley está lá dentro. Eu não tenho por que ir embora. Eu me esforço para sair do carro e fico estático enquanto vejo o veículo sumir na distância. A cada passo que dou eu fico mais nervoso, a dor na minha perna cresce a cada segundo e meu coração está disparado no peito. Logo apenas a porta está entre nós. Eu me apoio nas muletas, encarando. Ah! Um pato de cerâmica está empoleirado em cima de uma placa de Ambém. Vindo. É um sinal. Isso me faz seguir em frente. Eu estendo a mão devagar e, depois de um longo tempo, meus dedos apertam a campainha. Um único toque agudo soa e eu rapidamente puxo a mão. Eu prendo a respiração, ouvindo atento até escutar passos se aproximando. Uma onda de tontura passa por mim, mas eu luto contra ela. A fechadura gira lentamente, então a maçaneta vira e a porta se abre. Estou tão ansioso por vê-la que é difícil para mim entender o homem corpulento, de meia idade e com a barba cerrada que aparece diante de mim. A curiosidade dele vira apreensão quando ele me vê. Sim? Oi, eu digo, pigarreando. Marley está em casa? Ele me examina. De onde você conhece minha filha? E só de ouvir isso a dúvida evapora e o alívio entra em mim. Eu sabia. Senhor, eu começo a dizer, mas paro quando uma menina que eu nunca vi espia por trás dos ombros do pai, seus olhos arregalados me encarando. Ela não deve ter mais que 10 anos de idade. Marley, o cara diz apontando para mim com a cabeça. Você conhece esse cara? Seus olhos pequenos e redondos encontram os meus e o medo dela é como um chute na minha cara. Ela é apenas uma garotinha. Mas como pode ser? Eu achei que todos os sinais apontavam para Marley. Essa casa.
A menina sacode a cabeça, mas eu já estou cambaleando para trás, tentando sair logo daqui, lembrando dos pontos falhos no artigo de jornal que eu ignorei em minha empolgação. Lara, não Laura. A irmã dela, mas nada mencionava gêmeas. Atropelada à noite em vez de manhã. Eu só achei que talvez meu cérebro em como eu tivesse entendido errado alguns detalhes. Desculpa, eu consigo dizer. Casa errada. Eu me viro o mais rápido que posso, correndo desesperado pelos degraus da frente, minha visão se fechando. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, uma das minhas muletas escorrega na metade do caminho. Eu piso em falso e bato no chão com força, perdendo todo o ar quando meu corpo se esparrama no gramado no quintal. Engasgando, luto para recuperar o fôlego enquanto o pai trota atrás de mim pelos degraus. Por que você está aqui? Chego até um poste na rua e desmonto contra ele. Olhando para trás, eu vejo o pai me observando da varanda, com raiva, então eu continuo lutando, tropeçando até o meio-fio no final da quadra. Eu deslizo até conseguir me sentar sob o brilho do poste, minha visão embaçando. Não era ela. Se ela está aqui em algum lugar, essa era a minha chance. Nenhuma das outras fazia sentido. O que quer dizer que ela não está aqui. Nunca esteve. Tiro as mãos do rosto quando ouço o carro de Kim encostar. Ela para bem na minha frente. Sam está no banco do passageiro, uma expressão preocupada no rosto. Eles vieram no segundo em que eu liguei, como sempre fizeram. Os dois saem e me ajudam a levantar da calçada, me colocando em segurança no banco da frente, meu corpo exausto demais para que eu faça isso sozinho. Nós três ficamos sentados em silêncio, os braços de Sam apoiados no painel, seus olhos baixos. Eu me sinto um idiota completo. Você estava certo. Eu devia ter te escutado. Ele sacode a cabeça com tristeza e solta o ar longamente. Eu devia ter vindo com você. Não, eu digo, derrotado. Você sabia que não seria ela. E é exatamente por isso que devia estar aqui, ele diz, frustrado consigo mesmo embora eu seja o culpado por tudo isso. Você está aqui agora, eu digo, minha voz falhando. Eu pego a mão de Kimberly, mas ela afasta e me puxa para um abraço apertado a ponto de esmagar meus ossos. Ela é mais forte que a maior parte dos caras do time de futebol mesmo com um braço numa tala. Eu não sei o que eu faria sem vocês, eu digo, meus olhos encontrando os de Sam por cima do ombro dela. Sam se inclina por cima do assento para passar os braços por nós dois, lágrimas escorrendo pelos rostos de todos nós. Nós nos afastamos e eu esfrego os olhos, tentando me recompor. Me desculpem por isso. Kim me dá um sorriso triste e todo o desconforto que sentíamos um com o outro desde que eu acordei está completamente apagado. Ela estende o braço e aperta a minha mão. Eu sinto muito por você ter perdido sua Marley, ela diz, com sinceridade. Eu sei como é o seu jeito de amar, Kylie, e se você ama assim, então. Eu estou muito fudido, eu digo e nós três rimos através das lágrimas. Então minha risada cede e eu só choro. Porque Marley não é real. Capítulo 35. Na manhã seguinte, a doutora Benefield checa meu acesso enquanto minha mãe fica parada no canto com os braços cruzados. As duas definitivamente não ficaram contentes com minha fuga noturna. Depois de examinar minha perna e piscar uma luz nos meus olhos, ela solta um longo suspiro. O que você fez noite passada foi muito, muito estúpido. Você podia ter machucado sua perna de novo, gravemente, ela diz enquanto pendura uma pequena bolsa de morfina conectando à intravenosa, claramente decepcionada por eu precisar novamente disso. Eu não preciso disso, eu digo e a mão dela congela no ar. Kylie, apenas aceite o remédio, minha mãe diz. Você estava com tanta dor na noite passada que mal conseguia falar. Eu a ignoro e mantenho meus olhos na doutora Benefield. Tem certeza? Ela pergunta, arqueando a sobrancelha. Você não vai impressionar ninguém aqui bancando o durão. Embora talvez a dor te impeça de causar problemas. Eu tento retribuir o sorriso, mas ele sai duro. Eu cansei de correr atrás de sonhos. Ela aperta minha mão de leve. Não está com dor, então? Não desse tipo.
Eu sacudo a cabeça. Uma pontada de compaixão passa pelo rosto dela e ela remove a bolsa. Ok, ela diz, apontando para o botão de chamada. Se mudar de ideia, só. Não vou, eu digo, cortando-a. Depois de um ano vivendo em um sonho é hora de saber o que é real. Ela sente e me estuda por um momento antes de ir embora. Eu me enrolo na cama, virando de costas para minha mãe, tomado pelo sentimento de perda tão familiar que me consome. Porque o que me vem à mente não são os dias importantes, como quando fomos para o festival de inverno ou celebramos o Halloween. São todos os momentos pequenos e desimportantes com os quais eu não me importei. Dar pipoca para os patos juntos, ou vê-la fazendo um dos seus buquês, ou passear com Georgia. Coisas que eu achei que faríamos centenas de vezes. Tudo se foi. Na tarde seguinte, finalmente encontro forças para sair da cama. Para encarar o mundo. Minha mãe me leva pelo corredor até o pátio, onde o sol quente faz a água em volta da fonte brilhar. Vou pegar um sanduíche rapidinho, ela diz, apontando com a cabeça para o café que fica do outro lado do pátio. Quer alguma coisa? Eu sacudo a cabeça, negando, e dou um pequeno sorriso. Não vou fugir enquanto isso. Não se preocupa. Ela aperta meu ombro e segue pela trilha, desaparecendo de vista. Eu olho em volta, para as cerejeiras. A madressilva. As flores amarelas e cor-de-rosa, suas pétalas misturando-se. Ela nunca foi real, mas tudo que eu vejo me lembra dela. Quão doido é isso? Eu vejo Sam vindo na minha direção, suas mãos enfiadas nos bolsos enquanto ele esmaga as pétalas sob seus pés sem notar. Você está bem? Ele pergunta quando chega mais perto. Eu faço que sim e tiro meus olhos das pétalas pisadas. Sim. E você? Ele faz que sim, se senta ao meu lado no banco e nós dois ficamos em silêncio. Por fim, Sam o quebra. Quem quer vir mais tarde, se você estiver a fim de companhia? Você vai vir com ela? Eu digo, cutucando-o, tipo, com ela. Sam se mexe, desconfortável, esfregando a nuca. Sabe, cara, não passou tanto tempo aqui fora quanto no seu mundo de coma, ele diz, me dando um pequeno sorriso. Nós vamos sentir as coisas. Talvez ver como estamos quando ela voltar para casa nas férias de outono. Então deixa isso quieto por enquanto. Isso não é um não, eu digo com um sorriso. Sam ri. Você está certo. Isso não é um não. Ele para e me examina. E você? O que vem agora? Respiro fundo, olhando para as cerejeiras, a luz do sol escorrendo pelos galhos. Não tenho ideia, eu digo, vendo as pétalas caírem lentamente, meus olhos encontrando os da minha mãe enquanto ela volta, um café na mão, um biscoito na outra. Deixo que a onda de luto passe por mim, tentando impedir que ela me carregue. Eu consegui seguir em frente uma vez e foi a coisa mais difícil que precisei fazer. Mas isso parece 1.000.000 de vezes pior. Eu entendo agora o que Sam quis dizer aquele dia no campo. Nunca vou esquecê-la. Eu ainda amo. Nunca vou conseguir deixar de amá-la. Então que raios eu faço com isso? Naquela noite, quando eu abro meus olhos, eu sei que estou sonhando de novo. O rostinho de George aninhando-se no meu, cobrindo minhas bochechas de beijos. Eu dou um sorriso triste e faço carinho nela. Isso pode ser um sonho, mas isso não quer dizer que pareça menos real. E eu não me importo porque é exatamente onde quero estar. Eu preferiria viver para sempre nesse sonho do que viver fora daqui sem Marley. Eu olho além de Georgia e meus olhos registram o resto da sala. Amarelo. Por toda parte. A roupa de cama, as luminárias, até mesmo o teto. As paredes estão cobertas com as mesmas rosas amarelas do pátio. Então eu a vejo. Marley. Ela está parada na beira da cama, usando um vestido amarelo comprido, seu cabelo castanho jogado por cima de um ombro. Eu a encaro, o rosto dela claro pela primeira vez desde o primeiro sonho, como se agora que eu parei de procurar por ela em toda parte, meu cérebro pudesse finalmente deixá-la entrar.
Consigo ver suas sardas, os toques esverdeados de seus olhos, o rosa profundo dos seus lábios que se viram para baixo. E é como se eu tivesse esquecido quão linda ela é. Como eu poderia ter esquecido? Abro meus braços e ela vem em minha direção, aninhando-se em mim. Eu sei que não está acontecendo, mas eu consigo sentir o corpo dela contra o meu, tão real quanto costumava parecer. Não consigo te deixar, eu sussurro para ela, cheirando o jasmim quente do seu cabelo. Não, não é jasmim. É madressilva. Do pátio. Ela olha para mim, seu rosto está triste. Havia tanta coisa que eu queria perguntar a ela nos outros sonhos, mas nada disso importa agora. Eu só quero abraçá-la pelo tempo que puder. Eu não vejo os lábios dela movendo-se, mas eu consigo ouvir sua voz sussurrada ecoando pelo amarelo do quarto em que estamos. Ele estava acordado agora. Vivendo duas vidas diferentes. Uma com ela. A porta do quarto amarelo se abre, sentados do outro lado do meu quarto de hospital, uma cena de hoje mais cedo passando bem diante dos meus olhos. Eu, Kimberly Sam rindo enquanto comemos mestres genéricos e balas de goma que Kim comprou na lojinha na recepção do hospital. E outra com eles, sua voz continua. Eu me vejo através da porta, minha figura se congelando subitamente e virando-se para me olhar de frente. Meus lábios se movem, mas é a voz de Marley que sai. Não esqueça. Nunca. Eu a puxo para perto de mim, apertando-a com mais força quando a chuva começa a cair à nossa volta, encharcando as luminárias e o papel de parede com rosas amarelas começa a descascar da parede. A única coisa que permanece seca somos nós e a cama em que estamos deitados, Marley bem aninhada nos meus braços. Os jatos de água chegam cada vez mais perto, fechando-se ao nosso redor. Eu luto para manter meus olhos abertos, para me manter ali mais alguns minutos. Mas meu cérebro eventualmente toma conta e, contra minha vontade, eu acordo no meu quarto de hospital, onde ainda é meio da noite. Braços vazios. Sozinho. A água bate com força na minha janela e me assusta. Ela para abruptamente e começa de novo alguns segundos mais tarde. Começa e para, várias vezes, e o som ocupa o quarto. São os irrigadores. No pátio. Eu me viro de lado, dando as costas para a janela, minha perna gritando de dor. Frustrado, eu me viro de costas, mas não consigo ficar confortável no colchão duro pra caramba do hospital. Viro minha cabeça para olhar o lado de fora, observando o irrigador atacar o vidro com um barulho alto. Vejo um pequeno caracol arrastando-se lentamente pela janela. Eu o observo vencer o caminho. Eu quero dizer a ele para só ficar parado e esperar. Não há por que lutar. Mas de repente, sem aviso, ele é puxado do vidro por um par de dedos que somem de vista tão rapidamente quanto surgiram. Hein? Olho com mais atenção, e noto que tem alguém lá fora no pátio. Eu me levanto da cama, pego minhas muletas e me arrasto até a janela. Uma garota com roupas escuras está do outro lado do vidro, andando de um lado para o outro do pátio, tirando os caracóis do caminho do irrigador e os deixando em segurança. Dou um sorriso triste para mim mesmo, observando-a olhar em volta, achando mais um e colocando-o em cima do banco, pousando com cuidado sobre a madeira. Eu congelo quando ela se vira e a luz do poste ilumina seu rosto. Marley. Meu coração acelera umas 3 vezes, meu estômago derrete e revira. Eu aperto os olhos e tento me acordar. Me puxar para fora desse segundo sonho cruel. Mas quando eu os abro, ela ainda está lá. Isso é real. Antes que eu possa processar o que estou fazendo, estou correndo para fora do quarto e voando pelo corredor. Eu quase alcanço a porta antes de uma enfermeira entrar na minha frente e bloquear o caminho. Para onde você acha que está indo dessa vez? Ela me pergunta, cruzando os braços. Você está determinado a quebrar essa perna de novo? Nada de excursões noturnas, garoto. Eu tento passar por ela, indo da direita para a esquerda desesperado, mas ela é rápida demais para um cara de muletas com apenas uma perna funcional. Droga, eu digo, frustrado. Eu preciso ir para o pátio. Eu preciso alcançá-la antes que eu a perca outra vez. Ela está aqui. Não há neblina.
Nenhum conflito entre meus sonhos e a realidade. Sério? A enfermeira diz, puxando uma muleta debaixo do meu braço. Eu cambaleio e agarro a parede para me segurar, mas fica óbvio que eu não vou muito longe desse jeito. Vejo vocês logo mais, uma enfermeira de uniforme azul diz para as que estão no posto, ignorando nosso combate. Ela passa por nós. Me mandaram para a cardiologia até o fim da semana. Eu lanço um olhar para ela e meus olhos se arregalam quando vejo seus olhos, seu cabelo castanho e comprido, a ruga em sua testa, tudo isso despertando uma memória. O rosto dela me olhando de cima quando eu acordei, sua voz chamando a doutora Benefielde no corredor. Os traços são iguais aos de Marley, só que mais velhos. Cabelo castanho comprido, lábios rosados, olhos quentes cor de mel, mas os dela têm ruguinhas nos cantos. Eu a vejo passar pelas portas duplas. E então, eu me lembro. Essa é a enfermeira que me examinou na noite que eu fugi do hospital. A enfermeira que me levou para a primeira sessão de fisioterapia. Eu estava distraído demais procurando Marley para prestar atenção nas coisas ao meu redor. Puta merda, eu falo alto e a enfermeira bloqueando meu caminho me olha feio. Eu dou um sorriso de desculpas e ela me devolve a muleta, me guiando até meu quarto. Eu corro para a janela. Eu chego bem a tempo de ver a mulher com o uniforme azul chamar Marley, levando-a embora, para fora do pátio. É a mãe dela. Tem que ser. Minha cabeça vai explodir. Volto para a cama e me afundo nela. Puta. Merda. Ela é real, Marley é real. Pego meu telefone na mesinha e começo a mandar uma mensagem para o Sam, mas as palavras saem erradas, não importa o que eu tente dizer. Então, em vez disso, eu vejo minhas chamadas recentes e ligo para Kimberly. Tiro o telefone da orelha e rapidamente desligo depois do primeiro toque. Não. Não ainda. Eu preciso ter 100% de certeza dessa vez. Cardiologia. A enfermeira disse que estaria na cardiologia esta semana. E se ela está na cardiologia esta semana, talvez isso signifique que Marley também vai estar. Deito na cama e olho para o teto, um sorriso surgindo nos meus lábios. Capítulo 36. Na noite seguinte, dou uma checada rápida no meu cabelo no espelho do banheiro enquanto lavo as mãos. Eu vejo a mecha rebelde fora do lugar, mas nem tento ajeitá-la. Marley nunca pareceu se importar com isso. Meu rosto ainda está magro por causa do acidente e das semanas em coma. Ela vai me reconhecer? A cara de doente é provavelmente minha menor preocupação nesse sentido. Pego as muletas e me preparo, apago a luz e sigo para o corredor. Eu me certifico que a mesa das enfermeiras está vazia antes de seguir, me escondendo atrás de portas e cantos enquanto sigo na direção da placa que diz cardiologia em grandes letras pretas. Ao entrar, eu procuro por ela em silêncio. Médicos, enfermeiras, faxineiros, todos estão distraídos com suas pranchetas ou monitorando os pacientes. Mas nada de Marley. Eu tento uma sala de espera, e depois outra, passando pela segunda porta e vendo as cadeiras todas vazias. Ela não está em lugar nenhum. A única coisa ali é um livro aberto, virado para baixo em uma das cadeiras verdes. Eu ando até ele e o pego, analisando a complexa capa floral antes de folhear as páginas. É uma história de amor, duas pessoas decididas a terminarem juntas. E começa com Era uma vez. Antes de colocá-lo de volta no lugar, percebo algo familiar na capa. Imagens da noite do acidente surgem na minha cabeça, as luzes fluorescentes piscando enquanto sou levado pelo corredor, um médico carregando uma criança, lágrimas caindo pelo rosto do menininho, uma mulher mais velha arrastando um tanque verde de oxigênio atrás de si, uma menina de cabelo castanho comprido lendo um livro. Este livro. Eu olho para a porta e é aí que fico cara a cara com os mesmos olhos cor de mel daquela noite. Os olhos com os quais sonho há semanas. Mas, dessa vez, eles são de verdade. É ela. Marley. É você, eu digo, observando-a e me movendo na sua direção o mais rápido que minhas muletas permitem. Eu não te inventei. Algo nela parece diferente. Ela está mais pálida. Mais magra.
As olheiras empalidecem a cor vibrante dos seus olhos e os escurecem. Seus ombros estão curvados, inclinados para a frente, como se ela estivesse escondendo algo que não quer que ninguém veja. E, para completar tudo isso, ela está vestida da cabeça aos pés com cores escuras, do cinza escuro do moletom até os sapatos pretos. Não há nenhum traço de amarelo. O que aconteceu? Marley, eu digo, estendendo a mão. Sou eu. Kylie. Quando eu me movo na direção dela, no entanto, ela sai correndo da sala e desaparece atrás de uma curva. Eu ajusto minhas muletas embaixo dos braços para segui-la, mas quando chego no corredor, não sei para que lado ela foi. Ela sumiu. Vejo a mãe dela no final do corredor e congelo. Sei que preciso desistir e voltar para o quarto, então eu saio da cardiologia e volto para minha ala do hospital. Quando chego lá, eu desmonto na cama e solto o ar longamente. Eu a vi. Ela me viu. Ela é real, mas fugiu. Meu estômago contrai pela 1000ª vez. Isso não pode ser bom. Uma garota literalmente fugir correndo de você. Agora que consegui identificá-la de antes do coma, isso significa que meu cérebro criou uma personalidade toda nova para ela? Eu sequer a conheço. Ela me conhece? Exatamente 24 horas mais tarde, volto para a mesma sala de espera da cardiologia, na esperança de que Marley esteja lá de novo. Viro ao final do corredor e a vejo em uma das cadeiras de couro verde. Ainda é tão chocante quanto era 2 dias atrás. Vê-la depois de ter desistido. Vê-la tão diferente. Seu cabelo comprido emoldura seu rosto e ela está focada em um livro aberto no seu colo. Na cadeira ao seu lado está uma bolsa para livros, aberta. Ela deve sentir a minha presença porque sua cabeça se ergue de repente, quando ela me vê, ela se assusta. Eu dou um passo pequeno na direção dela, mas ela sacode a cabeça, se levanta e corre para o banheiro, batendo a porta atrás de si. Marley. Eu a chamo. Você me conhece. Mas então eu hesito. Não conhece? Lentamente, eu me aproximo da porta do banheiro, bato de leve e apoio minha cabeça na madeira. Eu não queria te assustar. Desculpa se assustei. Eu só preciso saber se você é a Marley que eu acho que é, ou se eu só vi seu rosto e então inventei todo o resto sobre você. Me ouvir dizendo isso faz tudo parecer ainda mais doido do que eu esperava. Paro de falar e prendo a respiração, esperando que não pareça que eu a estou perseguindo. Como ela não diz nada, eu prossigo. Apenas, por favor, você pode me dizer se me conhece? Me dizer se você é, você. Espero por uma resposta, mas um minuto inteiro se passa em nada. Penso na menina, a Marley errada, e quão assustada ela estava. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu sou um idiota de achar que ela me conhece e que eu a conheço. Quer dizer, eu estava dormindo esse tempo todo. Porque eu nunca considerei que, mesmo se ela fosse real, ela podia não me amar. Desculpa. Merda. Eu dou um passo para longe da porta, sacudindo a cabeça. Desculpa. Estou indo embora. Eu me xingo. Quando eu vou entender? Na pressa para sair, minha muleta esquerda se enrola em algo e, quando eu me esforço para me endireitar, eu ouço um barulho alto atrás de mim. Eu olho para baixo e vejo a alça da bolsa dela presa na muleta, a bolsa aberta no chão. Ótimo! Agora ela vai achar que eu estava fuçando nas coisas dela. Eu pego a bolsa, recolho alguns lápis soltos que rolaram para o chão. Mas quando eu os coloco para dentro, eu vejo a ponta de um caderno amarelo vivo. Eu olho mais uma vez para a porta fechada antes de pegá-lo com cuidado. Na frente, escrito em uma letra bonita e familiar, está o nome dela, Marley Phelps. Você tem um sobrenome? Eu murmuro. Toma essa, Sam. Antes que eu tenha chance de pensar melhor, eu abro em uma página aleatória e meus olhos se arregalam quando eu vejo o que está escrito nela. É a descrição do nosso Halloween, exatamente como aconteceu. Ou como eu sonhei, acho. A fantasia que usei de jogador zumbi, a hora que joguei toda a tigela de doces para as crianças, os braços dela se erguendo para soltar sua concha.
Eu continuo olhando, lendo pequenos relances enquanto folheio. O festival de inverno, a adoção de Georgia, comer cachorro-quente perto do lago. Está tudo bem ali. Estou tremendo. Se tudo isso estava só na minha cabeça, como ela sabe? Meus olhos recaem sobre uma última palavra. Contadora de histórias. Então penso na nossa conversa no parque. Quando ela me disse qual era a melhor parte de contar histórias. O público. Sem um público, uma contadora de histórias está só falando com o ar, mas quando alguém está escutando. Alguém estava escutando. Eu estava escutando. Rapidamente, fecho o caderno e o guardo, mas quando faço, uma pena cai da parte de trás e flutua lentamente para o chão. Uma pena de pato. Eu a ergo na direção da luz, sorrindo. É ela. E eu a conheço sim. E ela me conhece. Pelo menos parte dela conhece, embora a gente nunca tenha se conhecido de verdade. Lentamente, eu coloco a pena em cima do caderno e tiro do meu bolso uma pétala de flor de cerejeira que eu peguei no pátio mais cedo. Eu a coloco em cima da pena, esperando que ela veja. Esperando que, para ela, isso também signifique alguma coisa. Capítulo 37. Estou impaciente, esperando do lado de fora da entrada principal do hospital, de olho se Kimberly aparece no estacionamento. Checo meu relógio pela milésima vez, resmungo, e espero que ela não se atrase muito. Esse realmente não é o momento para operarmos no fuso horário da Kim. São quase 7h10. Ela vai perder. Finalmente, sob as luzes do estacionamento, eu vejo a cabeça loira dela flutuando por entre os carros estacionados. Eu aceno freneticamente para ela, parecendo um doido. Ela corre o restante do caminho, seu rosto meio confuso, meio divertido. O quê? Qual é o grande segredo? Pego a mão dela e a levo para trás de um dos grandes pilares de pedra na entrada do hospital. Kylie. Eu coloco um dedo sobre a boca dela e aponto para a porta com a cabeça. Ela espia por trás do pilar. Eu observo por cima do ombro dela, prendendo a respiração. Menos de um minuto depois, Marley e sua mãe, a enfermeira Catharine, saem da recepção e andam na direção do estacionamento. O quê? SHH. Catharine se vira, apressando Marley, que está alguns passos atrás dela. Marley. Venha logo, querida. Os olhos de Kim se arregalam e ela agarra meu braço, apertando com toda a força. Ai meu Deus, ela sussurra, animada. Agora é ela que está quase surtando. Eu sorrio como se eu tivesse acabado de ganhar na loteria. Há quanto tempo você sabe? Kimberly pergunta assim que voltamos para o quarto. 3 dias. Eu queria ter certeza. E, eu pego meu iPad e o mostro para ela. Todas as coisas que eu estava contando a vocês sobre ela são verdade. Olha. Volta um pouco, calma, espera, pare, ela diz, enquanto tenta recuperar a calma. O acidente que eu falei? Era real. Eu não prestei atenção nesse porque foi do outro lado do país, mas aqui está. Eu levanto o post-it que diz 3.000 quilômetros de distância e entrego a ela o iPad com o artigo de jornal sobre a morte de Laura. Quando eu descobri o sobrenome de Marley, todas as peças entraram no lugar. Eu pesquisei um pouco mais e até consegui encontrar uma foto de Laura e Marley sorrindo, uma vestindo rosa, a outra amarelo. Kim passa os olhos pelo artigo com um sorriso largo até chegar ao final dele. Então seu rosto fica sério. Em silêncio, ela desliga o iPad e o coloca na minha cama. Ela está pensando seriamente em algo. Finalmente, ela diz: Por que você está contando isso para mim? Por que não para o Sam? Porque você estava certa, eu digo, dando um pequeno sorriso. Sobre tudo. Eu me levanto e vou saltitante até o armário. Reviro a mochila que minha mãe trouxe até meus dedos encontrarem a caixa de joias azul. Sento na cama ao lado dela e a entrego. Ela abre a caixa e seus olhos se arregalam quando vê a pulseira de berloques ali dentro. Agora a pulseira tem um pequeno berloque de Berkeley que eu encomendei no semana passada para substituir o da UCLA.
Kylie, Kim, você ainda é minha melhor amiga, eu digo. E agora eu preciso da sua ajuda porque você me conhece melhor do que qualquer um. Até mais do que o Sam. Os lábios dela tremem enquanto ela coloca a pulseira. Em seguida ela joga os braços em torno de mim, os pingentes fazendo o barulho característico de quando se encostam. Rindo, eu a abraço de volta, acrescentando. E porque você sabe como eu fico doido quando se trata de amor. Eu preciso que você mantenha meus pés no chão. Ela concorda, gabando-se. Nossa, se eu sei. Nós nos afastamos e ela seca a corrente de lágrimas que caiu dos seus olhos e, acenando a cabeça com determinação, diz. Certo, então. Qual o plano? Na noite seguinte, depois que minha mãe vai embora, estou indo para a lojinha do hospital comprar um lanche com gelo quando vejo Marley de costas para mim, encarando uma vitrine com barras de chocolate. Suas mãos estão enfiadas nos bolsos do seu moletom preto enquanto ela decide, como se ela não fosse acabar comprando um Kit Kat. Hesitante, fico alternando o olhar entre ela e os buquês prontos na vitrine, até que tenho uma ideia. Pego algumas flores diferentes e paraliso quando vejo um pato amarelo de pelúcia sentado na prateleira ao lado dos cartões. Ele é igualzinho ao que Marley ganhou no festival de inverno, mas sem a roupa de Papai Noel. O pato da história dela. Eu o pego e a sigo até o caixa, ela tem um Kit Kat na mão. Isso me faz sorrir. Eu a conheço sim. Gentilmente, coloco a margarida no balcão do caixa, de frente para ela. Suas costas enrijecem. Uma margarida. Eu espero que você saiba o que significa, eu digo. Ela não se vira para me olhar. Ela não diz nada. Mas seu olhar fixa nas pétalas brancas. Suas palavras, Marley, me deram uma nova vida, eu digo e coloco um fino galho de cerejeira no balcão. Em seguida uma hortênsia, igual à que ela me deu. Palavras que você escreveu para mim. Leu para mim. Palavras pelas quais eu sou grato. Ela ainda não se vira, então eu sigo tentando e coloco uma peônia solitária em cima da pequena pilha que está se formando. Eu me sentiria tão abençoado se você as pronunciasse de novo, Marley. Agora. Enquanto estou acordado. Por favor? Então eu tiro a rosa amarela, a última flor. Sua flor favorita. Por favor, fala comigo. Como você fez antes. Ela desvia os olhos, seu cabelo castanho cobre seu rosto formando uma barreira entre nós. Então, porque eu não tenho mais nada a perder a essa altura, eu tento uma última coisa. Com suavidade, eu coloco o pato de pelúcia em cima da pilha, minha última chance, a cartada final. Eu tenho certeza de que ele gosta de pipoca. Eu prendo a respiração enquanto ela pega o pato, algo a tocou. Ela o analisa enquanto eu espero, torcendo para que ela diga algo. Mas ela coloca o pato no balcão, pega seu chocolate e vai embora sem dizer uma palavra. Eu a vejo sair, deixando as portas de vidro se fecharem atrás dela. Droga! Você sabe que é para escolher entre os arranjos prontos? Não pode pegar flor e misturar, o atendente, irritado, diz atrás do balcão. Eu pego um pacote de batatas e entrego $2. Eu quero dizer a ele que fiz isso porque as flores têm significados diferentes, mas em vez disso eu só resmungo algo para me desculpar, sabendo que a única pessoa no mundo que se importa com isso acabou de sair pela porta. Você não pode controlar tudo, Kim diz para mim na manhã seguinte pelo FaceTime. Ela está arrumando seu quarto, se preparando para Berkeley, a pulseira de berloques no pulso. Ela me lança um olhar entendido através da tela. É diferente para ela do que é para você, Kylie. Bem diferente. Eu suspiro. E sei que ela está certa. Foi diferente para Marley. Ela estava contando uma história para um cara em coma. Uma história que ela nunca achou que eu fosse ouvir. Mas ela teria inventado essa história para mim, inventado toda uma vida para nós dois, se ela não desejasse de alguma forma que ela pudesse ser real? Você não pode convencê-la de que ela viveu algo que não viveu. Ela claramente está lidando com alguma merda. Você sabe bem como é isso. Então o que eu faço?
Eu não sei para onde ir a partir daqui. Kim dá de ombros. Você precisa aprender a falar com essa Marley. Eu escosto com força em cima dos travesseiros. Como eu faço isso se essa Marley sequer fala? Capítulo 38. Alguns dias depois, vou para a área externa do hospital e Marley está no café do pátio. Kim passou boa parte da manhã xeretando o hospital, tentando descobrir mais informações. Quando ela parou para comprar um café gelado, ela deu de cara com Marley e me avisou. Agora que estou aqui, porém, eu não tenho ideia do que fazer. Olho de relance e vejo que Marley está com a cara enterrada num livro, o cabelo cobrindo o rosto. Eu a observo por um momento, a forma como ela está sentada me faz lembrar os raros momentos em que ela falava de Laura, quando as histórias tristes que ela se recusava a contar jogavam uma sombra sobre ela. Dou uma olhada no cardápio e vejo que lhe servem chá gelado. Outra ideia surge na minha cabeça. Como se esse momento fosse destino. Uma forma de falar com essa Marley. Eu posso escrever. Faço meu pedido curiosamente específico e roubo uma caneta do caixa para escrever um bilhete na parte de trás do recibo. Marley. Você achou que eu não fosse te ouvir, mas eu ouvi. Eu ouvi suas histórias, os contos de fadas. E vivi com você. Eu sei que você não tem essas mesmas memórias, mas você foi meu mundo inteiro enquanto eu dormia. Sinto falta de te ouvir. Por favor, fale comigo de novo. Quando você estiver pronta, eu estarei aqui. Eu vou até ela e coloco o copo de chá gelado bem na sua frente, com o bilhete ao lado. Seus olhos se erguem. Chá verde gelado, sem açúcar, com hortelã fresca. Sua bebida favorita no verão. Olho para o lugar vazio ao lado dela, mas não me sento. Lembro bem do quão hesitante ela era no mundo de sonho. Não quero forçar demais. Vou até uma mesa a alguns metros de distância e me sento em uma das cadeiras, puxo meu celular e finjo estar olhando para ele. Ela não lê o bilhete imediatamente. Nem ao menos tira a cara do livro, e seus dedos desenham círculos na página à sua frente. Mas então, com o canto do olho, eu vejo a mão dela parando abruptamente, imóvel em um ponto, seus olhos agora fixos nos meus garranchos. Ela fecha o livro, se levanta e eu tento desesperadamente voltar minha atenção para o Instagram, mas não adianta. Não consigo evitar. Ergo os olhos e a vejo olhando para mim. Os olhos dela encaram o meu olhar pela primeira vez fora do coma e, então, vejo indecisão neles. Eu prendo a respiração, mas em vez de vir até mim, ela se vira e vai embora do café, de volta para o hospital, com o livro enfiado embaixo do braço. Eu olho para o chá gelado intocado, o suor do copo molhando o bilhete, a tinta se borrando e misturando as palavras. Com um suspiro, eu mando uma mensagem para Kim dizendo que ela já pode me encontrar no café. Alguns minutos depois ela aparece e se joga na cadeira à minha frente vestindo um par de óculos escuros, o café gelado ainda na mão. Certo, ela diz, com sua cara de eficiente. Ela está levando seu papel muito a sério e correu pelo hospital como uma agente secreta. Demorou um pouco para encontrar alguém que pelo menos soubesse de quem eu estava falando, mas finalmente fiz uma enfermeira falar comigo durante a troca de turnos. Ela fica aqui quando a mãe dela está trabalhando, ela diz, puxando um cronograma organizado por cores e erguendo seus óculos de sol para a testa. Como você conseguiu isso? Kim observa em volta, ainda agindo como uma espiã e olhando com desconfiança para uma mesa ao lado da nossa. Não pergunte, ela diz, passando os olhos pela folha e apontado para um bloco azul rotulado Catherine Phelps. Enfim, a mãe dela trabalha em turnos de 12 horas às segundas e terças e de sexta a domingo. Eles deixam a Marley ficar por aqui porque ela é quieta. Ela lê muito. Dá uma volta pelo hospital todo dia antes de almoçar sozinha perto da fonte. Ela dá de ombros e passa o cronograma para mim por cima da mesa. Eu dobro e enfio no bolso, bem impressionado com quanta coisa Kim descobriu, mas ela ainda não acabou. Mas sabe qual a coisa mais estranha? Você não é o único com quem ela não fala. Ela não fala com ninguém. Então eu não tenho certeza de que você conseguirá fazê-la ceder. Mas eu sei que posso. Porque já aconteceu antes. Ela pode não falar com mais ninguém,
mas em um momento ela falou comigo. Isso é suficiente, mas não tenho como explicar para Kim agora. Kim se inclina para trás e dá um gole longo e pensativo em seu café gelado. Mas eu me pergunto por quê. Quem se recusa a falar se é capaz? Eu penso no cabelo de Marley cobrindo seu rosto, seus braços cruzados com força sobre o peito enquanto ela ia embora, contraindo cada parte de si, como um caracolzinho. Alguém que está se escondendo da vida.